Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a doutora Mariana Denaro, que é médica otorrinolaringologista. Mariana, ela tem formação, mestrado pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, é coordenadora do Serviço de Saúde Auditiva e Implante Coclear do Hospital das Clínicas da UFMG e coordenadora da residência médica de otorrinolaringologia no Hospital Madre Teresa. Então, primeiramente, Mariana, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é Obrigada mais uma discutir, vez. vamos lá, vamos discutir a respeito da otite média crônica agora. Vamos lá. Então, tá bom. O que é a otite média crônica? Bom, a otite média crônica é uma infecção ou inflamação do ouvido que ela dura mais tempo. Então, é um ouvido que, diferente da otite média aguda, que quando você trata, os sintomas se resolvem e a anatomia, os tecidos do ouvido voltam ao normal. Na otite média crônica, a gente tem uma permanência de alguma alteração, mesmo quando você não está num quadro agudo. Então, é um paciente que vai ter ou uma mucosa do ouvido cronicamente inflamada, ou que vai ter um tímpano perfurado, ou que vai ter alguma alteração do ossículo do ouvido, de forma crônica. Então, é uma alteração que se perpetua ali, mesmo quando você não está diante de um quadro de agudização. Ótimo. A gente já discutiu num outro vídeo sobre a otite média aguda, né? Que é bastante comum que esses quadros sejam recorrentes, especialmente na infância. Algumas pessoas vão ter quadros de otite média recorrente, mas não por isso é uma otite média crônica, né? Por quê? Porque ela recupera Isso. totalmente entre esses Recupera quadros. totalmente. Então, não é porque ela tem vários quadros de otite média aguda que aquele é um processo crônico. Ela pode. A diferenciação Não é porque você necessariamente. não vai ter uma melhora, uma recuperação completa aí. Isso, e aí vão acontecer situações que ficam permanentes ali, né? Que depois a gente pode até tratar e resolvê-las. Mas, diferente da otite média aguda, você tem algum problema ali que permanece mesmo depois de tratar do quadro agudo. Ótimo. E não necessariamente esse problema que permanece é uma infecção, né? Então você pode ter aí talvez alguns grupos de otite média crônica. O primeiro deles seria uma otite crônica não infectada. Isso, você pode ter, por exemplo, pode ser uma única infecção ou infecções repetidas que, por exemplo, o tímpano perfura e não cicatriza. Então, aí você tem uma perfuração de membrana timpânica que que pode estar ou não acompanhada de secreção, mas você pode ter um quadro, como o senhor falou, não infectado. O paciente se trata, a infecção, a perfuração não cicatrizou, então ele tem uma otite média crônica com o tímpano perfurado, mas em vários momentos aquilo ali está seco, sem secreção, não infectado. Tá. E aí, clinicamente, quando é que você vai pensar numa otite média crônica não infectada? Quando a gente examina o paciente, né, é comum a gente ver um paciente que tem, por exemplo, como eu já disse, essa perfuração do tímpano ou a sequela nos ossículos da audição e esse ouvido está seco, sem secreção, é um ouvido que não purga com frequência. É, Geralmente, esses pacientes que têm essas infecções, essas otites médias crônicas, que na maioria das vezes se apresentam como não infectada, são aqueles pacientes que só ocasionalmente o ouvido purga. Por exemplo, quando entra água no ouvido, ou quando tem um quadro de gripe, aí o ouvido purga, mas na maioria sai secreção, né? Mas na maioria das vezes não, fica um ouvido seco. Então, com o exame físico, e às vezes a gente, algum método complementar, às vezes uma tomografia, mas na maioria das vezes é com o exame clínico mesmo. Mas que tipo de queixa que essa pessoa vai ter no dia a dia, não quando está infectada? Principalmente baixa de audição. Tá. Porque pa- o, o, o estímulo auditivo é uma onda sonora, um estímulo mecânico. Então, ele percorre o conduto auditivo, vibra o tímpano e os ossículos da audição e transmite essa vibração para o ouvido interno. Então, a otite média crônica pressupõe uma alteração no espaço do ouvido médio, então, tímpano, ossículos da audição. Então, se tem uma alteração ali, você vai ter uma perda da condução da energia sonora até o ouvido interno. Então, a principal queixa é a baixa de audição. Ótimo. Outros Pode problemas. ter zumbido também, né? Mas a principal queixa é baixa de audição. Ótimo. Bom, qualquer problema relacionado à audição, então
perda de audição, zumbido, tudo isso vai levar a uma avaliação e eventualmente você vai identificar uma otite média crônica não infectada nesse paciente, embora ele possa ter quadros eventuais de infecções, né? Quer dizer, ele Isso. tem um risco mais aumentado para ter agudizações infecciosas. A gente costuma, de forma muito simplista, dividir a otite média crônica em otite média crônica simples, que é essa otite média crônica que tem a sequela, mas que ela passa períodos sem infecção. Né? Então, da otite média crônica simples, da otite média crônica policeatomatosa ou supurada, exatamente. Tem esses dois tipos aí. Tá. E na otite média crônica simples, o que é preciso ser feito? Na otite média crônica simples, na maioria das vezes, o tratamento ele é cirúrgico. Então, para fechar a membrana do tímpano, para reconstruir os ossículos da audição. Agora, a gente tem que pensar também que esse paciente que a gente propõe um tratamento cirúrgico, os fatores causais, eles têm que estar bem controlados. Então, uma criança nova, por exemplo, que teve a infecção, que ficou com o tímpano perfurado, mas que ainda tem muitas agudizações, ainda não está na hora de operar. Porque existe uma chance grande de você ter um insucesso, de perfurar novamente. E da mesma forma, um paciente idoso, por exemplo, que tem outras comorbidades, com sequelas, com sequela de otite crônica de mais tempo, mas com outras comorbidades, às vezes, para melhorar a audição, a gente pode reabilitar de outra forma, colocar um aparelho de audição, por exemplo. Né? Então, o principal tratamento da otite média crônica é cirúrgico, mas tem outras possibilidades também. Ótimo. E sem considerar o tratamento cirúrgico, que cuidados que é preciso que essa pessoa tenha? Se ela tem uma perfuração do tímpano, a gente orienta não molhar o ouvido. Então, proteger o ouvido durante o banho, às vezes colocar um algodãozinho com óleo mineral já é suficiente. Evitar mergulho em piscina. Água do mar também, às vezes, entra lá. O problema é quando entra água no ouvido, nesse ouvido que está seco e o tímpano perfurado, entra água no ouvido e aí gera uma infecção. Então, são cuidados principalmente para não molhar o ouvido. E aí você sabe que isso é um problema que, como ela já se cronificou, que tende a não se resolver sozinho. Ou seja, isso aí vai ser feito até chegar um momento que você fala, olha, chegou a hora de operar. Isso. Tá. Bom, e aí o passo seguinte, quer dizer, o outro grupo de pacientes é o que tem uma otite média crônica supurada, né? Ou seja, que está com uma infecção que não se resolve, né? Às vezes, não só uma infecção que não se resolve, mas um paciente, por exemplo, ele pode ter como sequela da otite média crônica uma perfuração, mas ele pode ter também uma retração do tímpano. Né? O tímpano, ele não perfurou, mas ele ficou... É um tímpano sofrido, que é mais flácido, e aí essa pressão negativa lá do ouvido médio faz com que o tímpano ele se retraia em direção ao ouvido médio. É só para explicar que não é só a otite média com perfuração do tímpano que pode estar seca ou não, ou um paciente que mantém cronicamente um quadro infeccioso. Entre isso aí, você tem outros quadros aí também nesse intervalo, né? Eu falo que é como se fosse um contínuo de um mesmo processo. Por que, na maioria das vezes, o paciente desenvolve uma otite média crônica? Como eu já expliquei lá na otite média aguda, na maioria das vezes é um ouvido que não funciona bem. Então, uma tuba auditiva que não funciona bem. Um ouvido que não consegue ser bem aerado. Dentro do ouvido, né, do ouvido médio, da mastoide, a gente está o tempo inteiro ocorrendo trocas gasosas. Então, se eu tenho para manter a homeostase ali daquele espaço, né, manter o equilíbrio daquele espaço. Então, se eu tenho um paciente que não tem trocas gasosas adequadas, porque a mucosa está doente, inflamada, uma tuba auditiva, que é a responsável por manter o ouvido aerado e sem secreção, cronicamente funcionando mal, então eu vou ter uma otite média crônica, que pode ser uma otite média crônica com perfuração, como a gente já falou, pode ser uma retração do tímpano, pode ser mais grave ou menos grave,
um ouvido que se mantém cronicamente inflamado e cronicamente com secreção. Então, aquele ouvido que não para de purga o tempo inteiro. O paciente está sempre tentando, você trata com antibiótico, com gota, como se estivesse enxugando gelo, porque o processo gerador daquilo ali se mantém. E às vezes até um colesteatoma, como a gente pode falar mais para frente. Tá, vamos chegar nisso já. E nesses casos que ela está infectada, o que pode ser feito? Se é um quadro, uma agudização de um quadro crônico, a gente trata clinicamente primeiro, né? Esfria o processo com antibióticos e depois vai pensar no tratamento cirúrgico da otite média crônica. Que aí, esse caso que é cronicamente infectado, às vezes não é só você fechar o tímpano, né? A gente tem que limpar ali toda aquela mucosa doente, restabelecer os canais de ventilação do ouvido para que o tratamento cirúrgico tenha sucesso. Aí, basicamente, é um tratamento cirúrgico. Isso. Quer dizer, não adianta, diferentemente da otite média aguda, você já tem alterações crônicas, não adianta dar o antibiótico, você vai resolver a infecção ali, mas não vai resolver o problema crônico, né? Exatamente. Tá. E aí o último grupo, que seria quando já tem a formação do colesteatoma. Então, o que é o colesteatoma? Colesteatoma é um crescimento de pele no lugar errado. Então, de forma muito simplificada. Então, como que eu explico para os pacientes? O colesteatoma é um tipo de infecção, e aí muitos pacientes vêm achando que é um tumor, e não é um tumor, mas de onde vem essa ideia errada? Então, é um tipo de infecção que vai crescendo pele em camadas, tipo uma casca de cebola, e essa matriz do colesteatoma, além de crescendo, esse crescimento de peles, que a gente chama de lamelas, vai destruindo as estruturas ao redor, então vai destruindo o osso do canal do ouvido, vai destruir os ossículos da audição. E o único tratamento do colesteatoma, ele é cirúrgico. O colesteatoma, ele pode ser um colesteatoma mais infectado, então você tem esse processo de crescimento de pele no lugar errado, em direção ao ouvido médio. Tem paciente que tem muita secreção o tempo inteiro, tem paciente que esse processo vai acontecendo de forma silenciosa, e quando a gente vê, já se desenvolveu muito ali, e a única coisa que o paciente percebeu, por exemplo, foi uma baixa de audição, ou uma otorreia, né, que é essa secreção no ouvido, otorreias intermitentes, não aquele paciente que fica purgando o tempo inteiro. Tá, então a gente pode dividir aí, vamos dizer, o colesteatoma é um tecido morto, vamos dizer, que tem ali de pele, né? É uma matriz de tecido de pele que tem diversos fatores inflamatórios ali também que predispõem a não só o crescimento contínuo, né, eu costumo explicar que ele não é um tumor, mas às vezes funciona como um tumor benigno, que vai crescendo ali e destruindo as estruturas ao redor. Tá, e os sintomas, então, eles vão estar relacionados a essas duas condições, à infecção em si, quando está infectado, e ao aumento de tamanho dele, que vai eventualmente ocupando espaço de outras estruturas. Isso, então geralmente é um paciente que ele tem otorreia, que é a secreção do ouvido frequente. Não é aquele paciente que o ouvido purga de vez em quando nada ou quando não. São otorreias frequentes, com um odor característico. Então, tem um cheiro forte, o paciente percebe, a família percebe, a piora da audição. E, às vezes, tontura, zumbido, e em alguns casos, assim como a otite média aguda, a otite média crônica colesteatomatosa também pode complicar, né? Erodir estruturas ali do ouvido interno, por exemplo, estruturas do labirinto, erodir o osso que separa, por exemplo, o ouvido da fossa temporal. Então, em casos que vão avançando sem nenhum tratamento, você pode ter também complicações. Ótimo. Bom, o diagnóstico você faz pelo exame clínico, né? O diagnóstico é clínico e, às vezes, auxílio de exame de imagem, principalmente tomografia. E o tratamento, todo colesteatoma precisa ser operado? O tratamento do colesteatoma basicamente é cirúrgico.
Tem alguns pacientes que a gente consegue controlar, pacientes que têm um estágio inicial, que não podem ser operados por condições inerentes do paciente, né? Pacientes com outras comorbidades, né? Então, às vezes, a gente consegue no consultório ir limpando ali, tirando aquelas lamelas, mas, em geral, o tratamento é cirúrgico. O tratamento não cirúrgico é exceção, porque o paciente não pode ser operado, né, por algum motivo. O tratamento é basicamente cirúrgico. Ótimo. Aí, só para complementar em relação a essa evolução, a gente já discutiu então três estágios, que é a otite média, a otite média crônica simples, a supurada e com colesteatoma. Isso é uma evolução natural, ou seja, ela tende a sair da simples para a supurada e dali para o colesteatoma, ou não, uma pessoa pode nunca desenvolver, sempre ficar na simples, ou pode ter um colesteatoma sem ter passado por outras etapas antes? Eu falei que eu gosto da ideia do contínuo para a gente pensar que, na verdade, os fatores causais iniciais são os mesmos. Mas não significa que a pessoa vai evoluir de uma otite média crônica simples para uma otite média crônica supurada para um colesteatoma. Não. São diferentes manifestações de um mesmo problema inicial. Mau funcionamento da tuba auditiva, dificuldade de troca gasosa, no ouvido. Então, uns pacientes vão ficar ali só na otite média crônica simples, outros não, vão evoluir para uma otite média crônica que é cronicamente supurada, e outros vão evoluir para um colesteatoma. Então, não se, a ideia do contínuo, para mim, é mais para a gente pensar que tudo ali tem mesma história inicial, mas cada um vai evoluir de uma forma, e não significa que aquele paciente, e na maioria das vezes, o paciente tem uma otite média crônica, por exemplo, com um tímpano perfurado, não vai evoluir para um colesteatoma. Tá. Então, você pode ter essa evolução, mas não necessariamente, na maioria das vezes, cada um vai por um caminho ali. Tá. Aí a gente estava já discutindo aqui em relação à cirurgia, né, do colesteatoma. O que é feito, como é que é feita essa cirurgia? Bom, eu costumo explicar para os pacientes da seguinte forma. O colesteatoma, o principal objetivo é tirar o colesteatoma. O tratamento é a remoção do colesteatoma. É o principal objetivo. O que o paciente... quando a gente opera o ouvido de um paciente com otite, o que a gente espera que ele melhore? Infecção, audição. Então, para um paciente com colesteatoma, como eu já disse, repito, o objetivo primário é tirar a doença. Muitas vezes a gente consegue melhorar a audição, mas muitas vezes a audição pode até piorar, porque o colesteatoma ele pode envolver os ossículos da audição e a gente não consegue preservar, por exemplo, você tem que remover. E num segundo tempo, às vezes, fazer uma reconstrução, aí depende de cada paciente. Então, a cirurgia é uma cirurgia que pode ser... Ela normalmente é aqui retroauricular, né? E a gente tem que limpar a mastoide, que é esse osso do ouvido aqui atrás, fazer uma limpeza ampla ali do espaço do ouvido médio da mastoide, porque o colesteatoma normalmente ele vai em direção à mastoide, que é esse osso aqui atrás do ouvido, né? Então, normalmente, por uma incisão retroauricular, a gente bloqueia o osso do ouvido, da mastoide, limpa bastante, limpa o ouvido médio, tenta remover tudo que a gente vê ali macroscopicamente, né, com o auxílio de um microscópio, tudo que a gente consegue ver ali de colesteatoma, remover e reconstruir o tímpano. A cirurgia do colesteatoma, ela pode... às vezes, a gente tem que remover, bloquear o osso da parede posterior aqui do canal do ouvido para poder fazer essa limpeza mais ampla. De outra forma, também tem casos muito iniciais que a gente consegue operar até por dentro do ouvido, com ótica, e não precisa nem de incisão retroauricular. Então, varia muito do estágio da doença, como que essa cirurgia vai ser feita. O que é sempre, o que é uma constante aqui, o objetivo principal é tirar todo o colesteatoma. Ótimo. A ideia disso acho que é muito parecido com outros tratamentos cirúrgicos, simplesmente quadros infecciosos, em que se você não tiver um ambiente limpo, aquele tecido que está doente, que está infectado, ele vai se espalhar, né? Então você fez um tratamento mais
menos invasivo, resolve momentaneamente, daqui a pouco você volta a Recorrência da ter doença. esse quadro, né? Então, por isso que muitas vezes você vai fazer um tratamento, às vezes mais agressivo, talvez do que justificaria o sintoma da pessoa, e pode ter até uma piora nesse primeiro momento. Exatamente. Tá. E aí, normalmente você tem que esperar um tempo, você trata primeiro o colesteatoma, trata a mastoidite, trata a otite média supurada, o que está infectado, e aí depois disso você deve ter um tempo de recuperação para poder tratar sequelas, principalmente questão auditiva. Isso. E hoje, atualmente, a gente tem uma situação que para tratamento de sequela de audição, né, para reabilitação auditiva, a gente tem muito mais possibilidades do que a gente tinha antes. Então, se é um ouvido que funcionalmente permite uma prótese de reconstrução ossicular, aí a gente pode operar esse paciente no segundo tempo e aqueles ossículos que foram removidos serem substituídos por uma prótese de titânio normalmente. Tem os aparelhos de audição convencionais, que tem paciente que foi operado de colesteatoma que o ouvido ele não comporta ele não tem aeração suficiente, ele não tem uma condição suficiente para você colocar uma prótese de reconstrução ossicular. Então, você pode usar aparelhos de audição convencional e hoje você tem as próteses auditivas de condução óssea, que são tipos de aparelhos de audição ideais para pacientes com perdas auditivas condutivas, quer dizer, por sequela ali dos ossículos, do tímpano, que vão transmitir o som direto para o ouvido inteiro. Então, é uma cirurgia, né, que a gente coloca um componente interno aqui debaixo da pele e esse componente interno, de alguma forma, se integra ao osso e um componente externo que capta o som, transmite para o componente interno, né, dessa prótese, que a gente chama prótese auditiva ancorada no osso, ela transmite direto para o ouvido inteiro. Então, em termos de reabilitação auditiva, o resultado é muito bom. Então, a gente sempre tem alguma coisa para fazer em termos auditivos para o paciente depois que você trata o colesteatoma. Tá, mas isso não é uma regra no paciente com colesteatoma, quer dizer, a maior parte dos pacientes vão recuperar, preservar a audição ou não? De forma geral, a audição ela é comprometida. A maioria dos pacientes, eles têm uma boa reserva coclear do ouvido interno, mas vão ter algum grau de perda condutiva, da condução até o ouvido interno. Então, em geral, fica uma sequela de uma perda condutiva, que a gente vai, nos pacientes submetidos à cirurgia de colesteatoma, que a gente vai ter que pensar em alguma forma de reabilitação posteriormente. Em geral, o paciente submetido a colesteatoma vai ter alguma sequela auditiva condutiva, principalmente. Ótimo. E, bom, e comparando com outros quadros infecciosos, né, sempre que existe uma infecção prévia, há sempre aquele medo de voltar a ter a infecção, né? Então, e aí quando você coloca por exemplo, você falou de uma prótese dos ossículos, isso daí é um corpo estranho que aumenta o risco de uma infecção, né? O paciente com colesteatoma, eu falo que é relacionamento estável. Comigo ou com outro otorrino. Então, a gente tem que acompanhar sempre. Né? Existe o risco... Quando a gente coloca uma prótese de reconstrução ossicular num paciente que teve colesteatoma, você tem que ter muita... certeza não tem como, né? Mas, assim, você tem que ser um ouvido muito... que já está ali, que você acha que já está muito bom o suficiente para receber aquela prótese ali. Mas, de toda forma, a gente tem que sempre manter um acompanhamento regular. Tá, e agora para fazer, num primeiro momento, então o paciente acabou de tratar, acabou de operar, está com uma perda auditiva, porque teve uma destruição dos ossículos, mas você ainda não tem essa segurança para fazer um procedimento mais invasivo. O que você faz nesse momento? Não, então a gente acompanha, só espera, vai... Porque a cirurgia de colesteatoma, ela demora um tempo para aquele processo cicatrizar. Então, nesse momento, a gente não tem muito o que fazer em termos de reabilitação auditiva, a não ser um aparelho convencional. Então, isso que eu quero chegar. Você vai usar um aparelho convencional, isso depende muito. Depende, assim, se o paciente tem perda de um lado ou dos dois lados. Então, se a perda é unilateral, o paciente tolera bem, até poder fazer a reabilitação com uma perda moderada unilateral.
Já se é uma perda bilateral, a gente não opera também os dois ouvidos ao mesmo tempo. Então, a gente vai manejando ali, dependendo da situação de cada paciente. Porque se é um paciente que também está ali naquele processo de recuperação, a gente não consegue, nem sempre a gente consegue já colocar um aparelho de audição de imediato. Então, se é um paciente que tem uma perda só condutiva, não teve perda do ouvido interno, é uma perda unilateral, a gente espera aquele processo ali cicatrizar até definir qual vai ser a estratégia de reabilitação auditiva daquele paciente. Ótimo. Bom, é um tratamento de longo prazo, é um tratamento que tem seus complexos, mas que tem que ser feito, né? Tá ótimo. Mariana, acho que Exatamente. deu para entender aí os tipos, os manejos aí da otite média crônica. Queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui. Eu que agradeço. Vamos lá, obrigado mais uma vez.